começa hoje, a abertura oficial na noite de hoje, mas nós vamos ter um pré-evento durante toda a tarde, daqui a pouco começa esse pré-evento que vai trazer alguns assuntos, como você viu há pouco, a utilização de pó de rocha, e também vamos falar aqui, vamos ter por aqui o controle de pragas e também aquelas que se multiplicam dentro da própria fazenda. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com os palestrantes da tarde de hoje que vão falar sobre esse assunto, vão trazer um contexto para o produtor rural. Vou conversar com Gino Margotto, ele que é produtor rural lá no Espírito Santo, produtor de conilon, engenheiro agrônomo também, e vou falar com Martim Semeon, produtor rural aqui em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, de soja e milho. Uma boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Bom, muito bom. Vou começar agora falando com vocês aí, que é uma coisa em comum, né? Porque é interessante, né? O Gino aqui é produtor de café, conilon, Espírito Santo. Nós temos o Martim produzindo soja e milho. E aí uma coisa em comum, né? O controle dessas pragas que atingem as áreas de produção. Como é que isso acontece hoje dentro desse espectro da agricultura sustentável? Começando aqui por você, Gino. Que a gente começa a entender, na verdade, é que todo esse manejo, esse controle biológico que a gente prega, ele já tem que vir já desde o entendimento maior de como essa cultura que a gente está tendo, como ela evolui durante o tempo. Então, tudo isso passa desde um manejo nutricional que você vai ter na planta, para tentar dar maior resiliência, como efetivamente depois um controle biológico também, que a gente tem conseguido com bastante sucesso, utilizando várias ferramentas para erradicar ou tentar controlar exatamente aquilo que vem dando problema nas culturas e nas lavouras da gente. Tá certo. Por favor, Martim, como é que isso tem funcionado para você? Com certeza é uma mudança de visão, colocaria até meio que radical no sistema, porque nós passamos a entender que o solo é vida, o solo tem muita vida. E a partir desse entendimento, os nossos manejos são na busca de diminuir o uso de produtos químicos, inseticidas químicos, inclusive fertilizantes químicos 100% solúveis, né? Então, a partir desse entendimento, nós estamos buscando formas e manejos e ajustando para conseguir ter resultado em produção, diminuindo essa parte desses insumos, né? Tem uma frase muito antiga, um filósofo que trouxe isso, quando ele define, né, humildade, né, que vem da questão do solo, ele acaba dizendo, né, que a resposta para a vida vem do solo mesmo, vem do chão. As questões hoje que são ligadas a desenvolvimento, a controle, elas podem ser encontradas no mesmo ambiente para desenvolver essa sustentabilidade? Pergunta para os dois, por favor. Pouco antes ainda, já na cultura indiana, já tinha um ditado que fala: solo sadio, planta sadia, homem sadio. Então, que a gente fala em cada grão de solo, por exemplo, de uma mata, você consegue encontrar todos os micro-organismos que você conseguiria ter para você tentar fazer um controle. Então, o que a gente vem tentando exatamente é mimetizar aquilo que a natureza faz no processo natural. Então, o que a gente tenta trazer para as nossas lavouras é exatamente com a observação, junto, lógico, da pesquisa, junto da ferramenta impressionante que é a internet hoje, da gente conseguir unir bastante conhecimento, estar procurando nisso daí, a gente tentar encontrar soluções que sejam muito próximas do agricultor, que provavelmente sempre dentro da própria propriedade a gente consegue ter alguma solução para os problemas que a gente tem. Porque os problemas também foram desenvolvidos ali dentro da propriedade. Então a gente tenta entrar em conjunto nisso tudo para ter um entendimento melhor em como fazer esse manejo sempre. Parceiro Martim, por favor. Reforçando o que o Gino está colocando aqui, tem também um ditado que fala muito simples, mas me parece muito sábio: solos fortes sobreviverão. Então é um princípio assim que eu vejo muito relacionado com relação ao solo. A partir do momento eu vejo assim que o produtor rural, por exemplo, cada cultura que ele instala, ele desenvolve um ambiente
tanto em relação a solo como em relação à planta, com o uso de fertilizante, de insumos, de inseticidas e fungicidas e tudo mais aí. E a partir do momento que nós diminuir o uso desses produtos e temos outras ferramentas que podemos usar para fazer esses manejos, nós vamos fazer com que a natureza se expresse mais. Vai ter ambiente para inimigo natural, porque quando nós aplicamos um inseticida, geralmente nós matamos todos os insetos, tanto os benéficos quanto os maléficos. E nós puxando esse manejo, nós vamos criar a situação de ter ambiente para os insetos que vão ajudar e vai criando um ambiente que vai diminuindo tanto a pressão como é feita no químico. A diferença que existe muito dos dois sistemas, assim que eu vejo, é com relação ao químico, nós esperamos as coisas acontecer para nós agir. E no sistema que nós estamos buscando de agricultura sustentável, nós nutrimos as plantas bem nutridas, buscamos nutrir as plantas bem nutridas para elas serem mais resistentes, inclusive para os ataques dos insetos, e elas poder superar essa situação e nós criar um clima e os próprios inimigos naturais também eliminar os outros insetos, e aí nós vamos conseguindo diminuir o uso de inseticidas, químicos, e isso é melhor tanto para o homem que vai comer o fruto, como para a natureza, como para o ambiente, de uma forma em geral, né? Tá certo, Martim. Olha, quero agradecer a participação de vocês dois, a gente vai continuar falando aqui durante o evento, mas esses assuntos, né, esses temas, essas abordagens, você vai ter daqui a pouco, né, as palestras que eles vão trazer nesse pré-evento são parâmetros principalmente para quem ainda não conhece agricultura sustentável, que ainda não trabalhou ou participou de algum fórum como esse, nos dois anteriores. Quero agradecê-los momentaneamente, a gente vai continuar se falando aqui durante esse terceiro fórum. Uma boa tarde a vocês. Obrigado. A gente que agradece. Tá certo? Tive o prazer de conversar com esses dois aqui, falando um pouco a respeito de como que esse trabalho é feito, controle biológico dentro das propriedades rurais.